Dia 59. Êxodo, capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés: enviarei mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Então o Faraó vai deixar meu povo sair. Na verdade, ele vai expulsar vocês daqui. Agora instrua bem o povo. Fale a todo homem e a toda mulher que peçam aos vizinhos objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que os egípcios se tornassem favoráveis aos israelitas. Moisés se tornou um homem famoso em todo o Egito, tanto entre os oficiais do faraó quanto por todo o povo. Moisés disse ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito, e todos os filhos mais velhos morrerão, desde o filho mais velho do faraó, que se assenta no seu trono, até o filho mais velho da modesta serva que trabalha no moinho. Até mesmo as primeiras crias dos animais vão morrer. Haverá grande clamor em todo o Egito. Nunca antes se viu um clamor assim no Egito, nem jamais se ouvirá. Mas os israelitas estarão seguros, nem sequer um cão atirar contra um homem ou um animal. Assim vocês ficarão sabendo que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então os seus oficiais virão a mim e se inclinarão diante de mim e vão dizer: saiam logo do Egito, você e seu povo. Só então sairei. Depois de falar essas coisas ao faraó, Moisés saiu da presença dele muito irado. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não vai duvidar de vocês, para que os meus sinais se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todos aqueles sinais como manifestação do poder de Deus diante do faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não quis deixar Israel sair do país. Lucas, capítulo 14. Num sábado, quando Jesus, que se achava na casa de um líder fariseu para uma refeição, as pessoas que estavam ali observavam Jesus atentamente. Diante deles estava um homem doente que estava com o corpo inchado. Jesus disse aos fariseus e especialistas da lei que se achavam em volta dele: será que a lei autoriza curar um homem no sábado ou não? E quando eles se recusaram a responder, Jesus tomou o doente pela mão, curou e mandou-o embora. Depois voltou-se para eles e perguntou: qual de vocês não trabalha no sábado, se um filho ou um boi de algum de vocês cair no poço no dia de sábado, vocês não irão tirá-lo imediatamente? Novamente, eles não puderam responder. Quando ele viu que todos os convidados para o jantar estavam escolhendo os melhores lugares da mesa, contou-lhes esta parábola: se você for convidado para uma festa de casamento, não procure o melhor lugar, pois, se aparecer alguém mais importante do que você, o dono da casa poderá dizer a você: deixe este homem ficar aqui em seu lugar, e você, envergonhado, terá de ocupar um lugar menos importante. Em vez disso, façam assim: quando for convidado, fique em um lugar menos importante, e quando o seu hospedeiro o vir, vai dizer: amigo, temos um lugar melhor do que este. Assim você será honrado diante de todos os outros convidados, porque todo aquele que procurar ser importante será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado.
Então Jesus voltou-se para o que tinha convidado e disse: Quando você oferecer um banquete ou jantar, não convide os amigos, os irmãos, os parentes, os vizinhos ricos, que poderão convidar você depois, e assim você será recompensado. Em vez disso, quando oferecer um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Feliz será você porque estes não tem como lhe retribuir. Então, na ressurreição dos justos, você receberá a sua recompensa. Ouvindo isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Que privilégio será comer no banquete do reino de Deus! Jesus respondeu: Certo homem preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Quando tudo estava pronto, seu servo foi avisar os convidados: Venham, está na hora da festa, tudo está pronto. Mas todos eles começaram a dar desculpas, um por um. O primeiro disse: Acabei de comprar um campo e preciso ir vê-lo. Peço-me que me desculpe. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Peço que me desculpe. Outro disse: Acabo de casar-me e por isso não posso ir. O servo voltou e informou ao senhor que eles haviam dito. Então, o dono da casa irou-se e deu a seguinte ordem ao seu servo: Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E o servo disse: O que o senhor ordenou foi feito, mas mesmo assim ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Está bem, então vá lá fora nas estradas e caminhos e todos que encontrar convide e obrigue-os a entrar para que a casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados primeiro provará do meu banquete. Grandes multidões estavam seguindo Jesus. Então ele voltou-se para elas e disse: Todo aquele que quer ser meu seguidor e amar o seu pai, sua mãe, suas esposas, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E ninguém pode ser meu discípulo se não carregar a sua própria cruz e seguir-me. Pois quem começaria a construção de uma torre, sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la. De outra forma, só poderia completar os alicerces e não completaria a obra, e todos os que viessem o que aconteceu iriam rir dele e dizer: Então, estão vendo aquele sujeito ali? Começou aquela construção e ficou sem dinheiro para terminá-la. E qual é o rei que algum dia pensou em ir à guerra sem primeiro sentar-se com os seus conselheiros e discutir se seu exército de 10.000 homens é capaz de derrotar os 20.000 homens que vêm marchando contra ele? Se acharem que não, enquanto as tropas inimigas ainda estão longe, enviará uma comissão para combinar as condições de paz. Assim, ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo o que possui. O sal é bom, mas para que servirá se perder o seu sabor? Sal sem sabor não presta para nada, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jó capítulo 29. E Jó continuou sua defesa. Como tenho saudade do meu passado, do tempo em que Deus me protegia,
Que saudade do tempo em que Deus, com sua luz, iluminava o meu caminho e eu andava sem segurança em meio às trevas. Que saudade do tempo em que eu era forte e cheio de saúde, quando Deus era meu amigo e abençoava minha família. Quem me dera voltar ao tempo em que o Todo-Poderoso estava ao meu lado e eu tinha a companhia alegre dos meus filhos, o tempo em que os meus caminhos embebiam em nada, o tempo em que eu era capaz de conseguir azeite de uma pedreira. Naquele tempo eu tinha um lugar reservado entre os cidadãos influentes e dignos de respeito. Quando os jovens me viam chegando, levantavam-se e abriam caminho. Os velhos ficavam em pé em sinal de respeito. Até as autoridades deixavam de lado os assuntos importantes e se calavam quando eu chegava. Homens nobres e importantes paravam de falar e não diziam mais nada. Minhas palavras eram de alegria da cidade e todos me conheciam como um homem honesto e justo, pois eu ajudava os pobres que estavam sendo explorados e os órfãos que não tinham alguém para lhes dar abrigo. Os que estavam à beira da morte me abençoavam e eu ajudei muitas viúvas e ficaram alegres novamente. Em todas as minhas ações eu procurava ser justo, fiz da justiça a minha roupa de todo dia. Eu servi de vista para os cegos e de pés para os aleijados. Eu era um pai para os necessitados e até os estranhos eu protegi e julguei com justiça. Eu quebrei os dentes afiados dos perversos e tirei aos pobres vítimas da boca dos exploradores desonestos. Então eu pensava: minha morte chegará tranquilamente em casa depois de uma vida longa e bem vivida. Serei como uma árvore de raízes longas que chegaram até as águas. O orvalho cairá sobre mim e os meus ramos sempre serão verdes. Receberei muitas honras e a minha força será sempre renovada. Quem me conhecia procurava sempre ouvir meus conselhos, e todos se calavam para me escutar. Quando havia alguma dúvida ou discussão, eu sempre tinha a última palavra, pois todos aceitavam minhas opiniões. Todos esperavam pelos meus conselhos como a terra seca espera pela chuva da primavera. Quando alguém estava triste e desanimado, o meu sorriso lhe devolvia a alegria e a disposição de viver. Para o meu povo, eu era um guia que indicava o caminho, um rei que comandava os exércitos de um chefe que organizava e um amigo que consolava os que choravam.